Você viu lá no sujeito que predicado é aquilo que eu falo do sujeito. E é também a parte que contém o verbo. Então o verbo vai ser muito importante aqui. E para começar, então, nossos estudos, eu quero falar da transitividade verbal, beleza? Vamos lá, bora para a aula. Ok. Bom, deixa eu pegar minha caneta para começarmos aqui. Bem, vamos falar então de transitividade verbal, tá? O que tem a ver a transitividade? O que é transitividade? De onde vem esse termo? O que significa isso? Carlão, não estou entendendo aí transitividade. O que é transitividade? Bom, o próprio nome já lembra, já parece, transitividade vem de transitar. E é exatamente isso, vem de, como estamos falando de verbo, vamos falar do seu significado, vamos ver quando o seu significado transita além do verbo e quando não, tá? Então, para que entendamos aí o termo, a transitividade, vamos entender o termo. Transitividade vem do termo transitar, ir de um lugar a outro. Então, veja só, quando você sai da sua casa para ir para a escola, você vai ou de carro, ou de van, ou de Uber, seja lá como for, você sai de um lugar e vai até outro. Então, aqui é a mesma coisa. Quando a pessoa sai, por exemplo, da cidade e vai lá para a escola, para o campo, perdão, está querendo passear, curtir a vida e ir para o campo, ele transita, ele sai do ponto A e vai para o ponto B. Bom, ainda não existe teletransporte, tá? Apesar da ficção estar sempre mostrando, Star Trek, por exemplo, não existe. Então nós temos que transitar de um lugar a outro, não tem jeito. E o que isso tem a ver com verbo? Tudo tem a ver tudo com verbo. Então, quando falamos em transitividade, queremos ver se o verbo significativo, guarda essa palavra, tá? Já estudamos isso lá quando estávamos estudando verbos. Então, verbo existe o verbo significativo e o não significativo. Aqui, o que nós vamos usar é o verbo significativo, tá? Precisa ou não de um complemento. É isso que a transitividade vai ver. Quando ele precisar de um complemento, ele tem um certo nome. Quando ele não precisar, ele tem outro. Quando precisar e for de um jeito, ele vai ter outro nome. Então, estudar isso é muito importante. Então, vamos lá. Falando então, lembrando os verbos significativos, que serão os nossos instrumentos de estudo aqui, né? Aquilo que nós vamos utilizar para estudar aqui. São os verbos significativos. O que é um verbo significativo? É um verbo que indica ação ou acontecimento. Ação, acontecimento. Verbo que indica ação e acontecimento, que é a mesma coisa, tá? Um acontecimento é uma ação é um acontecimento. Eles carregam significados, por exemplo, andar, correr, cair. Eu coloquei aqui 3 verbos das 3 terminações que nós temos na língua portuguesa, as 3 conjugações. Tem os verbos terminados em ar, terminado em er, terminado em ir. Okay? Então, andei, andamos, andaria, andássemos. Corri, correm, correria, corrêssemos. Carlão, mas tem mais verbos aí na frase. Como assim? Sim, eu tenho períodos compostos aqui. A gente vai falar disso mais pra frente. Mas aqui o foco é correr. Por isso que eu caí, caísse, caí, caem, cairia e caíssem. Beleza? Então, verbos intransitivos. O que são os verbos intransitivos? São os verbos que trazem em si o seu significado. Como assim? Trazem em si o seu significado. É o tipo de verbo que ele não precisa de ajuda para se fazer entendido, tá? Ele, dentro de uma estrutura de oração, estrutura de frase, o verbo tem sentido completo. Ele não necessita de nada para ser compreendido, tá? Vamos aos exemplos aqui, vai ficar bem mais prático para você. A flor nasceu. Reparem nesse verbo aqui. A flor nasceu. Eu poderia usar o verbo nascer em qualquer outro sentido. Falar, o meu sobrinho nasceu. Eu poderia falar assim, o filho do meu chefe nascerá. Os filhos da minha cachorrinha, filhotes, né? Os filhotes da minha cachorrinha nasceram todos coloridos, né? Tudo, cada um de uma cor. Nasceram, nascerão, nascem, nasceu, enfim. Repare que em qualquer um desses exemplos, eu posso muito bem parar no verbo nasceu. Até mesmo naquele exemplo do cachorro, que eu falei que os cachorros nasceram coloridos, eu poderia falar os cachorros nasceram coloridos. É uma característica que eu estou dando para os cachorros, ok? Eu posso muito bem parar aqui, a flor nasceu, os filhotes da minha cachorra nasceram, o filho do meu chefe nascerá. A frase tem sentido completo aqui no verbo. Mesma coisa para
a encomenda chegou. Você falou assim, viu, ô fulano, olha só. Então, você estava esperando uma encomenda, não estava? Então, a encomenda chegou. Pronto, você falou, opa, que legal, onde está? Quem pegou? Onde que eu encontro? Está completo o sentido. Só para relembrar, nós temos aqui um sujeito, você já estudou sujeito, tenho certeza que você já viu lá o que é sujeito. Sujeito, né? Quem nasceu? Pega o verbo, pergunto para ele a ação que ele está praticando, que no caso é nascer. Quem nasceu? A flor. Eu tenho aqui flor sendo o meu núcleo do sujeito, certo? Opa, núcleo do sujeito, uma barrinha meio estranha aqui. Núcleo do sujeito, eu tenho aqui um adjunto adnominal, olha só. Olha os elementos se completando. E eu tenho aqui o verbo intransitivo, tá? Repare que eu coloquei um VI aqui na frente, que é para lembrar como que nós vamos chamar. A sigla de verbo intransitivo, VI, tá? Verbo intransitivo é VI. A encomenda chegou, mesma coisa. Tenho aqui um sujeito. Quem chegou? A encomenda, é o sujeito. Encomenda é o meu núcleo do sujeito, beleza? E de novo, chegou é o VI, verbo intransitivo, tá? Marquei aqui, só para lembrar, usa-se a sigla VI para marcar verbo intransitivo. Ok. Tem um detalhe, eu posso, se eu quiser, estou escrevendo uma frase, estou comentando com alguém, falo, olha, então, a flor nasceu, estou falando de uma flor, posso comentar, então, cara, você acredita que nasceu uma flor lá em casa e tal? E a flor nasceu em cima do muro. Eu posso falar que a flor nasceu à noite, eu posso falar que a flor nasceu linda. Sobre a encomenda, mesma coisa, eu posso falar que a encomenda chegou hoje, chegou rapidamente, chegou em casa. Porém, quero marcar um porém bem forte aqui, ó. Porém, isso daqui não é considerado um complemento do verbo. Carlão, mas está complementando a frase. Não, ele está dando ideia de circunstância. O que é uma ideia de circunstância? São os advérbios, expressões adverbiais, adjunto adverbial. Já estudamos o adjunto adverbial, não estudamos? Adjunto adverbial, advérbio. Aqui, ó. Deixa eu tirar esse quadrado que eu fiz aqui, que eu me arrependi de ter feito esse quadrado aqui. Tá? Apaga. Apaga. Ok. Bom, olha só. Em cima do muro é onde. É um lugar. É um advérbio que indica um lugar, uma circunstância de lugar. É de espaço. À noite é tempo, indica tempo, é um advérbio de tempo. Linda é uma característica que eu estou dando para essa flor, é um adjetivo, ela nasceu linda, ok? Então aqui é uma expressão adjetiva também, não sendo necessariamente adverbial, mas é uma expressão que caracteriza o sujeito. A encomenda chegou hoje, tempo, olha o tempo aqui, ó. Rapidamente, é modo, indica que é um advérbio de modo, ok? Então aqui eu tenho um advérbio de tempo. Oh, meu Deus, esse T ficou muito feio. Deixa eu apagar aqui e arrumar. Pronto, vou apagar aqui. Oh, ok. Então eu tenho aqui um advérbio de tempo. Tempo. Opa, agora sim ficou um T decente. Hoje, tempo, rapidamente. Como? Advérbio de modo. Em casa indica um lugar, advérbio de lugar. Reparou? Então aqui, ó, o hoje, o rapidamente, o em casa, o em cima, o à noite, o linda, não foram exigidas, essas expressões não foram exigidas pelo verbo nasceu e nem pelo verbo chegou. Eu acrescentei indicando circunstâncias, ok? É isso que o advérbio faz, indica uma circunstância, ok? Então, importantíssimo lembrar, se eu tenho uma frase como essa, por exemplo, aqui, ó, a flor nasceu em cima do muro, o verbo é intransitivo. E quem nasce, nasce. Quem nasce, nasce onde? Aí é outra coisa, tá? É outra coisa. Quando indicar, toda vez que indicar circunstância, isso daqui não é complemento do verbo. Ok? Você vai ver quando pedir complemento, não vai ser circunstância. Porque se for circunstância, não é complemento. Complemento, ele tem função de adjetivo, é uma das funções do adjetivo, tá? É o núcleo do substantivo que vai fazer parte disso. Mas eu vou deixar para falar disso lá em núcleo do predicado. A princípio, só lembre-se disso. Indicou advérbio, indicou tempo, lugar, modo, não é
não é complemento do verbo, ok? O verbo. E uma dica muito importante para saber se o verbo é intransitivo, eu posso parar no verbo. Se a frase parou no verbo e ela tem sentido completo, é um verbo intransitivo, beleza? Vamos agora para os verbos transitivos. Nesses tipos de verbos é preciso transitar, né? Os verbos eles precisam transitar, ir além para que faça sentido, para que esse verbo faça sentido. Precisamos de um complemento do verbo. Então repare, tá? Transitar, como assim? Ele precisa ir além do verbo. Transitar, caminhar além do verbo. Para fazer o quê? Sentido. Sem isso, não tem. Aqui tem. Posso parar no verbo e tem sentido. Aqui, nesses que nós vamos começar a ver agora, não fazem sentido. Fica incompleto. Por isso que eu preciso de um complemento do verbo. Complemento verbal. Ele é muito importante. Vamos ao exemplo. Eu comprei. Quem compra, compra algo. Se eu chegasse aqui e falasse assim, viu, seguinte, vocês não vão acreditar, cara, eu tô feliz pra caramba. Porque eu tava esperando chegar no shopping, e chegou, eu vi esse disco que chegou, aí eu comprei. E você devia comprar também. Você ia virar pra mim e falar assim, ô maluco, comprou o quê? O que eu devo comprar? Se eu não falar o que eu comprei, como que você vai saber o que você precisa comprar? Então, neste caso, gente, eu não posso parar no verbo, como no verbo transitivo direto. Pelo contrário, eu preciso ir além, eu preciso transitar, eu preciso continuar além dele para entender o que eu preciso fazer. Porque se eu não fizer isso, eu fico na dúvida. Eu não vou saber o que a pessoa está falando. Então eu comprei o quê? Um tênis de corrida. Uau! Poxa! Quero ver, mostra para mim que bonito, quero também, tenho um. Pronto. Se eu não falar o que eu comprei, se eu não transitar, como que você vai saber do que eu estou falando? Percebeu? Percebeu a diferença de um para o outro? Nesse caso, precisa ir além do verbo para fazer sentido. Precisa o quê? Transitar, certo? É aqui que entra o sentido de transitividade. Por isso que é um verbo transitivo, porque ele transita, caminha, vai além, certo? Ok, continuando aqui. Só um minutinho, pronto. Posso usar qualquer termo para completar o sentido do verbo comprar. Por exemplo, né? Eu comprei o quê? Jujubas. Poxa, quem não gosta de jujuba? Todo mundo gosta de jujuba. O quê? Você não gosta de jujuba? Cara, se você não gosta de jujuba, vai procurar um médico, cara. Precisa de um médico urgente, porque quem gosta de jujuba sempre tem jujuba por perto, meu irmão. Jujuba é vida, cara. Jujuba é vida. E ó, jujuba é essa aqui, tá? É essa aqui que é jujuba. Saca só. É aquela que parece um feijãozinho. Não é aquela que tem a suquinha, não. E quem gosta de jujuba, não compra uma, meu irmão. Compra logo de duas, ó. Duas, saca só. Duas jujubas, beleza? É isso. Agora, se você não gosta de jujuba, não tem problema. Manda pro tio aqui. O tio adora. Mas voltando aqui, eu comprei o quê? Jujubas. Eu comprei o quê? Um jogo. Pô, saiu um jogo novo de Star Wars. Quero lá. Survival, já joguei, quero comprar. Vou lá comprar, cara. Comprei um jogo. Comprei o quê? Livros novos. Amo livros, adoro livros. Só não conta pra Gabi. Mas eu tenho muitos livros. Tenho muitos livros. Muitos, nem todos eu li, tá? Segredo aí, nem todos eu li. Mas eu gosto. Então, não importa o quê. O que eu comprei. Aquilo que eu comprei é o que completa o sentido de um verbo, tá? Ah, eu comprei o quê? Comprei um disco voador. Cara, não tem sentido isso que você tá falando. Não existe disco voador. Tá, mas na frase tá correto, tá? Ah, eu comprei um unicórnio. Comprei, lindo unicórnio. Comprei um unicórnio. Na frase não tem sentido, porque o unicórnio não existe. Mas na frase tal, não é que não faz sentido. Não existe, tá? Eu pelo menos nunca vi, a não ser em filmes. Mas na frase tá correto, o unicórnio, o disco voador, o que quer que seja, tá? Faz sentido na frase, tá correto gramaticalmente. Agora, se faz sentido na vida real, aí é outro problema, meu amigo. Vai conversar com o seu analista, com o seu psicólogo, com o seu terapeuta, aí ele resolve essa parada aí. Certo? Tranquilo até aqui? Então, o verbo comprar precisa de um complemento para indicar o que ocorreu com o sujeito, porque quem compra é o sujeito. Eu comprei, tá? Então, o sujeito realizou a ação. A gente já viu isso lá em sujeito, né? Está realizando uma ação. Mas tudo bem. Para indicar o que ocorreu com o sujeito. Esse aqui, ó, são os complementos verbais. Tranquilo até aqui? Então, completou o sentido,
de um verbo. Gente, para por aqui. Deixa eu voltar aqui para minha tela. Parando por aqui, eu só fiz até aqui porque eu queria mostrar primeiro para vocês a diferença de verbo intransitivo para transitivo, tá? Ó, tem uma diferencinha de um para o outro aqui. O intransitivo não pede complemento. Verbo intransitivo, VI. O verbo transitivo tem complemento, só que não é só uma coisa não, tem mais tipos de verbos transitivos ali. Então eu quero ir com calma, tá? Por isso que eu parei por aqui, só para você ver sentido aí. Volte na aula, assim como eu expliquei lá no início, assista novamente. Se algo não ficou bem explicado, assista novamente, veja, analise ali, faça exemplos, tá bom? E eu também não vou dar exercícios ainda. Eu vou esperar terminar essa parte de transitividade verbal para daí dar alguns exercícios dentro de tudo que estamos estudando, beleza? Então é isso. Bons estudos e nos vemos na próxima aula. Até mais. Fui. Deixa eu comer uma jujuba agora, porque eu mereço, né, cara? Jujuba. Cara, a azul é a melhor que tem. Fala sério.